alunos! Agora vamos começar a última aula da nossa disciplina, na qual falaremos sobre o paradigma da orientação a objetos e seus principais conceitos aplicados à linguagem Java. Relato que precisaríamos de muito mais tempo para poder realmente aprofundar e aplicar todos os conceitos da orientação a objeto. Mas vamos dar uma boa elucidada para que vocês saibam por onde começar. Aqui vai o vídeo da nossa aula. Bom, gente, quando vocês forem lidar com a orientação a objetos, vocês precisarão saber o que é uma classe, um objeto, um método, atributo e entre outras coisas. Normalmente, quando começamos a aprender a desenvolver, utilizamos o paradigma estruturado, que nada mais é do que programas que são feitos com o código de forma sequencial, utilizando iterações e condições para definir quais trechos de código serão executados. Quando a gente precisa desenvolver um sistema maior, por exemplo, um sistema de controle de estoque, com emissão de cupom fiscal, que gere relatórios e outras funções, a gente precisa estar utilizando o paradigma de orientação a objetos, porque não é possível fazer de maneira organizada um sistema tão grande. Então, nesse contexto, desenvolver um sistema desse tamanho com paradigma estruturado se torna inviável. E ainda a importância de aprender a orientação a objetos consiste na grande utilização do mercado, então é importante para a inserção dentro do mercado de trabalho. Então, vamos à diferença entre o paradigma estruturado e o orientado a objetos. O paradigma estruturado normalmente tem as suas funcionalidades divididas em subrotinas, ou seja, dentro de subfunções, mas que elas ficam estruturadas sempre dentro de um bloco de código, de maneira linear. E quer dizer, basicamente, que o código vem numa sequência. Então, não tem uma separação lógica das funções, elas ficam todas misturadas numa sequência. E sempre que é preciso retornar um trecho de código para fazer alguma determinada ação, é preciso que tenha alguma condição que indique isso. Então, basicamente, o paradigma estruturado trata o uso do código com condicionais ou com sistemas ou com funções de repetição. Já o orientado a objetos define uma maneira mais lógica, separando as funcionalidades, organizando a divisão dos códigos de acordo com as funções de cada um. Então, os códigos são divididos logicamente em chamadas classes, que é esse o nome que recebe as divisões dos códigos. E esse conceito de classe a gente vai ver logo a seguir. E dentro dessas classes, é importante saber que são armazenadas as funcionalidades e as características que são pertinentes ao elemento que a classe representa. Então, essas são as principais diferenças entre o paradigma estruturado e o paradigma orientado a objetos. Agora, vamos falar um pouco das vantagens da orientação a objetos, para a gente poder entender o porquê que a gente vai aprender esses conceitos. A programação orientada a objeto ela é mais rápida. A organização que o código tem com a utilização do conceito de orientação a objetos possibilita um desenvolvimento muito mais rápido e organizado. Também, por esse motivo, o código se torna mais fácil de ser mantido. Se quem desenvolveu precisar mexer nesse código, ou um terceiro ainda precisar estar mexendo nesse código, vai ser muito mais fácil, porque o código fica dividido em partes muito específicas e lógicas, então facilita a compreensão. A reusabilidade de código também é uma vantagem, porque o conceito de classes, que a gente vai ver mais na frente, possibilita o aproveitamento de grande parte do código. Isso faz o sistema ficar mais rápido e ainda ficar menor, mais organizado.
E a última vantagem, a última vantagem a gente pode citar a escalabilidade, que significa que os sistemas desenvolvidos com orientação a objetos podem suportar um crescimento grande de acesso. Então, a gente pode adaptar os recursos facilmente para atender uma grande demanda de uso mesmo do sistema. Então, isso é importantíssimo ficar gravado. Então, vamos ao conceito de classe. O que é uma classe? A classe é uma descrição de um grupo de objetos, e os objetos estão em todos os lugares. Se a gente parar e olhar ao nosso redor, nós vamos poder ver vários objetos, móveis, carros, pessoas. Tudo isso pode ser convertido dentro de um objeto, dentro do conceito de orientação a objeto. Então, a descrição do objeto é o que nós chamamos de classe, que vamos utilizar aqui agora como exemplo na nossa aula a classe de carros. Um carro pode ser definido como objeto? Pode. Então, essa classe é possível de ser criada. Então, na nossa classe carro, nós sabemos que existem diferentes marcas de carro, como a Hyundai, Honda, Fiat, Volkswagen, Chevrolet, Kia e tantas outras. Em todos esses modelos de carro, essas marcas de carro, nós temos características comuns, como todos os carros possuem uma cor, todos os carros têm um número de passageiros que ele comporta, tem as suas medidas de altura, largura, possui uma velocidade máxima que ele alcança, quanto ele consome de combustível e tantas outras características que nós não vamos tratar aqui agora. Todas essas características são chamadas de atributos da classe, ou seja, as características do carro: possuir roda, possuir volante, possuir uma cor, possuir um tamanho. Então, todas essas características são chamadas atributos de uma classe. E em qualquer outra classe que a gente puder pensar, ela também tem seus atributos, que serão as suas características. Exemplo, se a gente pensar na classe pessoa, nós teremos as características de uma pessoa como atributos. Quais são essas características? Ter CPF, altura, peso, endereço, estado civil e por aí vai. Então, todas as características relativas à classe são chamadas atributos. Continuando no exemplo carro, todos os carros realizam determinadas ações que podemos chamar de comportamentos. Exemplo, andar, parar, fazer curva, estacionar. Todos esses comportamentos são pertinentes ao objeto carro ou à classe carro. E dentro da classe, aplicando o conceito de orientação a objeto, esses comportamentos serão traduzidos em métodos. Então, todo comportamento que o meu objeto tiver dentro da minha classe vai virar um método. Agora, voltando ao nosso exemplo, que é a classe carro, nós temos as características ou atributos, podemos chamar assim, de cor, número de passageiros, medidas, velocidade máxima, consumo. E além desses atributos, a nossa classe possui os métodos ou comportamentos, também podemos chamar assim, de andar, parar, fazer curva, etc. Podemos pensar em vários outros. Agora, vamos ao conceito de objetos. O objeto, por sua vez, ele surge dentro da programação quando instanciamos a classe
em questão, ou seja, se estamos pensando na classe carro, quando instanciamos um objeto da classe carro. Para entendermos melhor, podemos pensar na classe carro como qualquer carro. A partir do momento que olhamos para um carro pronto, vamos dar um exemplo, um carro bem conhecido, que é o Gol. Nesse momento, o Gol é o objeto. Por quê? Porque ele tem valores próprios, tem atributos próprios, tem as suas especificações de cores, de tamanho, de consumo, de placa. Então, nesse momento, nós criamos a figura do objeto, que é uma coisa que a gente extrai da classe e a gente põe características próprias. Vamos pensar também no conceito de pessoa. Temos a classe pessoa. O que seria um objeto da classe pessoa? Seria se eu instanciasse lá com o new, a classe pessoa, criando a pessoa Ana. Aí nós teríamos como atributos a altura de Ana, 1,60, peso de Ana, 60 quilos, e por aí vai. Esses seriam os atributos de Ana dentro da classe pessoa. E a gente teria os comportamentos que a Ana pode falar, Ana é capaz de escrever, Ana é capaz de ler. Isso é para vocês terem em mente que o objeto ele surge a partir da classe. Já o conceito de herança. O que vem a ser a herança? A herança ela é um recurso dentro da orientação objeto que permite a reutilização de uma estrutura de classe. Ou seja, dentro da herança que está aquele reaproveitamento de código, porque a gente reutiliza o código da classe. Pensando novamente na classe carros, temos a seguinte representação. Neste caso, nós vamos ter em mente automóveis. Dentro dos automóveis, a gente pode ver que há uma subdivisão, carros e motocicletas, mas ambos, carros e motocicletas, possuem características em comum, que é se autolocomoverem, todos se locomovem através de motores. Mas eles possuem diferenças. O carro, por sua vez, tem quatro rodas e a motocicleta tem apenas duas. Aí o conceito de herança consiste em aproveitar, em colocar em cada uma das classes apenas o que é comum a todos os filhos dela. Logo em seguida, por exemplo, automóveis, o que ele tem em comum? Todos os filhos de automóveis são os carros e as motocicletas. O que eles têm em comum? Se autolocomovem. Se eu tenho carros, eu penso na classe carros, eu vou ter uma divisão, a gente pode ter várias, mas aqui eu coloquei um exemplo. Eu tenho os carros SUV, que são carros de luxo, carros grandes, carros que têm um consumo maior, que são feitos para andar em terrenos, normalmente para andar em terrenos tanto de estrada de terra quanto de estrada de asfalto. E temos os carros populares. O que eles têm em comum? Os carros populares são aqueles carros que são feitos para andar somente dentro da cidade, que tem baixo consumo, que é feito para o público que tem um poder de aquisição menor. Mas o que esses carros têm em comum? Eles todos possuem quatro rodas. Todos andam normalmente os SUVs são carros mais caros e são feitos para andar em qualquer tipo de terreno, diferentemente do carro popular. Então, o SUV pode possuir um tipo diferente de tração, um tipo diferente de amortecedor do que o carro popular. Então, o conceito de herança parte daí, do aproveitamento de características que são comuns às classes superiores, realizando o aproveitamento do código que foi colocado nas classes acima. Para isso, é importante que
cada classe tenha somente aqueles atributos e métodos que são pertinentes, que são comuns, na verdade, a todos os elementos dessa classe. Vamos agora ao polimorfismo. O polimorfismo é a capacidade das variáveis possuírem mais de um tipo. O que é isso? Pensando novamente no conceito de carros, todos os carros possuem o comportamento de passar marchas. Todos os carros têm marcha. Mas nem todos os carros passam marcha da mesma maneira. O que isso quer dizer? Tem carros que são automáticos. As marchas são passadas de acordo com a velocidade e o giro do motor, são passadas automaticamente. Já outros carros, a passagem de marcha deve ser feita manual. Então, elas são diferentes entre si, apesar de serem a mesma ação, terem o mesmo comportamento. Então, toda vez que a gente pensar em polimorfismo, a gente pensa em comportamento, a gente não pensa em atributo. A gente pensa em métodos que elas têm em comum, mas que são diferentes entre si. Então, o conceito de polimorfismo consiste em comportamentos que são comuns aos objetos, mas que podem se diferenciar no modo como eles são executados ou no modo como eles agem sobre o objeto. Então, depois de todos esses conceitos falados, nós podemos perceber que a orientação a objeto é uma maneira muito organizada de dividir o código em estruturas lógicas reaproveitáveis, e esses conceitos de classe, herança, polimorfismo são extremamente importantes de serem entendidos para poderem ser aplicados corretamente, porque também acontece muito dentro da programação orientada a objeto desses conceitos não serem aplicados de forma correta. O desconhecimento do programador, às vezes pelo desconhecimento de quem também está à frente do projeto orientando. Então é importante que todas as pessoas que fazem parte de um projeto de desenvolvimento saibam qual a importância desses conceitos, o que são esses conceitos e como aplicá-los. Espero que vocês tenham em mente que isso é importante para a inserção de vocês dentro do mercado de trabalho, que é importante para não só conseguir uma vaga no mercado de trabalho, mas também fazer um bom trabalho dentro do mercado. Não adianta entrar, porque sair é muito mais fácil do que entrar, né? Então a gente precisa estar se mantendo, tem o conhecimento que o mercado tem interesse, a gente precisa se manter ativo, aprendendo as novas técnicas, os novos frameworks. Então, a orientação a objetos é hoje o que há de melhor dentro da programação. Não há muito para onde correr. Então, estudar, aplicar é super válido. Eu deixei a apostila lá, que eu falei com vocês, dentro do nosso conteúdo. Espero que vocês olhem. Ela tem bastante explicação a respeito da orientação a objetos e vocês vão precisar estar fazendo essa leitura para poder complementar o que foi visto nessa aula de hoje. Infelizmente, não tive como abordar tudo que eu queria dentro dessa aula, então eu conto com vocês aí para estarem estudando mais, para estarem pesquisando, que não coloquem os conceitos de orientação a objetos dentro da gaveta, que coloquem esses conceitos em prática, porque eles são realmente fundamentais. E só recapitulando aqui o que a gente viu na aula de hoje, a gente falou sobre a orientação a objetos, que nada mais é do que um paradigma que visa desenvolver de uma maneira organizada, sempre se voltando à utilização de objetos, uma separação lógica para as classes que representam objetos
Então, a gente viu uma comparação breve do que é o paradigma estruturado e o que é o paradigma orientado a objetos. A principal diferença entre os dois é que o paradigma estruturado não possui uma organização lógica do código, ele apenas escreve os códigos em blocos. E a única divisão que existe do que vai ser executado é através de condicionais ou então através da utilização da ferramenta de loops, ou seja, repetições. Já o paradigma orientado a objetos, ele organiza todo o código em classes, métodos e utiliza também o conceito de herança para estar aproveitando esses códigos. Então, a gente viu as vantagens da orientação a objeto, que é uma programação muito mais rápida, fácil de manter, o código é reusável, a escalabilidade do software é muito maior, os conceitos de classe, que são compostos por atributos e métodos, os atributos são as características, os métodos são os comportamentos. Das classes, nós extraímos os objetos, todos os objetos são instâncias de alguma classe. Conceito de herança, que é o fato de a gente utilizar os códigos que estão logo acima da classe que eu estou utilizando, aproveitar o código de uma classe acima, o que é comum dessa classe acima com a classe que eu estou utilizando. Aqui nós vimos nosso diagrama, que é para a gente entender o conceito de herança. E também vimos o conceito do polimorfismo, que diz respeito aos métodos. Quando eu tenho alguma classe em que todos os elementos dessa classe, todos os objetos dessa classe executam, eles têm um determinado comportamento, mas esse comportamento que eles apresentam pode ser diferente dentre eles. Essa foi a última aula da nossa disciplina. Então vamos recapitular um pouco tudo que vimos até agora. Na nossa primeira aula, estudamos sobre ponteiros, alocação de memória em Java. Vimos que o Java realiza esses dois processos de maneira transparente ao usuário, o que significa que o usuário nem percebe quando esses recursos estão sendo executados dentro da programação em Java. Na segunda aula, tratamos de alguns conceitos básicos do Java, como o bytecode, a JVM, o conceito de multiplataforma. Vocês puderam entender que a aplicação desses conceitos citados juntos são um grande diferencial do Java. Permitir utilizar o mesmo código para diversos dispositivos é um dos principais atrativos dessa linguagem. Na terceira aula, falamos sobre os métodos de ordenação e suas características. Falamos sobre o bubble sort, o método da inserção, o método de seleção, o shell sort, o heap sort e o quick sort. Conseguimos ver em quais casos o uso de cada um é vantajoso em relação ao outro. Nessa última e quarta aula, falamos a respeito da orientação a objetos. Pessoal, foi muito bom estar com vocês todo este período. É sempre satisfatório poder contribuir com o aprendizado de alguém e, além disso, aprender junto. Espero de verdade que vocês tenham gostado e que leve tudo que falamos aqui na nossa disciplina para a vida de vocês. Vimos e discutimos coisas que são extremamente aplicáveis e até consideradas diferenciais de mercado dentro dessa disciplina. Não se esqueçam de estudar e complementar tudo aquilo que vimos aqui. Tentem ampliar e aprofundar os conhecimentos básicos que foram ofertados dentro dessa disciplina, que é muito importante para a formação de vocês. Conto com vocês no último fórum da nossa disciplina, também na realização das nossas atividades práticas. Não deixem de fazer nada. Agradeço demais a companhia de vocês até aqui. Desejo muito sucesso e muita satisfação nas carreiras de vocês. No mais, contem comigo para o que precisarem. Estarei sempre à disposição. Obrigada e até a próxima.